Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olha, o Antônio, o Júlio, Gabriel, Júnior também. Que legal. A Willy conseguiu entrar, que bom. Sejam bem-vindos. O Guilherme Paiva, seja bem-vindo. O Jefferson, seja bem-vindo. Quanto tempo! Eu brinco, né? Eu sempre falo aqui quando os homens chegam primeiro. Temos uma mulher aqui que é o Willy, mas hoje a Almarada chegou tudo mais cedo aqui, né? A Mari também tá chegando. Boa noite. Seja bem-vinda, Mari. Que legal. Eu vou convidar o povo aqui, chamar o povo ao vivo naquele aviãozinho. Então vocês chamem aí também, tá? Eu vou enviar para todo mundo que tiver aqui fácil nos meus contatos. E aí convido vocês a compartilharem também para o povo vir aprender com a gente, tá? A Gabi, que saudade! Quanto tempo! Olha lá, conhecido como Latino. O Gabriel Latino. Tem muitos apelidos, né? Gabriel, Júnior. Nossa família é só Júnior, né? Que legal. Então vamos lá. Obrigada, Mari. E aí, estão motivados para aprender comigo essa noite? Para aprendermos juntos? Eu tô aqui com um balde de água, que é para não ficar sem voz igual na semana passada. Eu fiquei, porque a live foi bem longa, eu fiquei bem rouca depois. Vou me hidratar bem. A Leca chegou, a Mariana, Livston, meu pai, sejam todos muito bem-vindos. Que legal, o pessoal tá chegando aí e eu tô convidando quem está chegando a chamar o povo pra gente começar logo. Tem um aviãozinho ali, clica nesse aviãozinho que vai aparecer as pessoas, você vai direcionando para elas, manda para os colegas de trabalho, se você tem seu chefe no Instagram, convida ele para assistir também. Fala, olha, um tema super interessante. Vamos tornar todo mundo aí melhor emocionalmente para que nós tenhamos mais resultados também no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso é muito importante, muito gostoso também de ter mais qualidade de vida. Gessucana, seja bem-vindo! Vamos lá, o pessoal tá chegando aí, tá no horário, tá devagarzinho, né? Gostaria de compartilhar com vocês esse momento que tenho novidades por aqui, né? Eu comentei essa semana nos stories, essa semana hoje é terça e pra mim de tanta coisa que tá acontecendo já é quinta. Acordei pensando, nossa, hoje já é quinta e era terça-feira ainda. Então quero dividir com vocês, né? Também tem gente que eu sei que vem aqui pra live, mas que não vê os stories no dia a dia, não tem o hábito de usar o Instagram, vem mais para acompanhar mesmo. Então, tô dividindo com vocês que teremos muitas novidades a partir do mês que vem. Ontem eu fiz uma pesquisa aqui com quem me segue para ver sobre a logo, se eu mudava ou não. 98% dos votos foi para manter a logo com fundo colorida. Então, tem bastante gente aí que já está começando a fazer parte disso tudo. E vocês, né, que me acompanham desde o início, que são muito importantes. Mesmo quem está chegando hoje pela primeira vez, é tão importante quanto quem me acompanha desde a primeira live aqui, desde maio do ano passado. Porque o objetivo é trazer ainda mais conhecimento para vocês e fortalecer a qualidade, né? Que é o que eu busco sempre oferecer aqui, com muito carinho, com muito amor, com muita ética, com muito cuidado, mas também com muita diversão, né? Porque nada como aprender de uma maneira descontraída, na sala de casa, numa terça-feira à noite, num encontro, um bate-papo entre amigos. Então, acho que isso torna tudo mais leve. O pessoal aí dobrou. Só enquanto eu fiz essa introdução de menos de 1 minuto, contando para vocês que teremos novidades, eu vou contando aos poucos, porque são muitas, tá? Então, algumas estão no pré-projeto, outras já estão no projeto, outras estão saindo do forno. Então, conforme for acontecendo, eu venho dividindo aqui com vocês. Alguma coisa saiu por lá. Então, o pessoal tá chegando aqui. Deixa eu ver. Marcos Liu, Fontoura Kleber, Cristiane, a Cris, Maria Cristina, Marli,
a Diana, o Ricardo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, o Juninho comentou, o latino, CTPS, a Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro, onde eu trabalhava antes, né? Só por hoje, saudades. Saudades também. Sinto muitas saudades. Tem uma pessoinha ali querendo aparecer, vocês estão vendo? Se fazendo de fingida. Belinha, olha aqui. Ela gosta de aparecer nas lives de vez em quando, né? Fazia tempo que ela não dava o ar da graça dela por aqui. Então, vamos lá? A tia Mar... Opa, deixa eu ver, confirmar isso. A tia Marilza chegou. Então, tinha o Mauro junto. Vamos começar, então, o tema de hoje, né? Um tema que foi pedido aqui pelo pessoal que segue na caixinha. Inclusive, esse mês eu não abri caixinha, porque as novidades incluem os temas das lives. Eu fui pesquisando sorrateiramente e a ideia é exatamente trazer, né, conteúdo e parceria com outros profissionais para que a gente tenha essa troca de aprendizado de uma maneira ainda mais potencializada, com o que eu já trago aqui para vocês de conhecimento e com que outros profissionais tenham a colaborar, tá? E então, o tema de hoje, eu sempre pergunto para que vocês vão trazendo, inclusive eu recebo, hoje de manhã eu recebi uma ideia de alguém que acordou e pensou sobre uma situação da vida, do dia, e falou, nossa, eu acho que eu podia aprender isso na live com a Roberta, e me mandou uma mensagem pedindo o tema. Então, é bem bacana isso, eu gosto muito eu sinto que vocês, de fato, sentem o prazer de vir aqui e aprender junto comigo na live, e eu aprendo junto com vocês, como eu sempre falo, né? A Joselma chegou, a Ju, tia Jaque da Mimos Dog. Ai, que delícia, seja bem-vinda, Jaque. O novo espaço pet que a Belinha vai. Ó, tá vendo a Belinha atraindo seguidores, gente? Que legal. O Latino comentou, estamos curiosos. Então, vamos lá. Chega de enrolação, né? Que eu não gosto de gente que fica enrolando na entrada da festa. Vamos já direto pra festa. Como eu estava falando, o tema foi pedido e esse mês nós viemos de uma sequência, né, sobre inteligência emocional e que acabou se tornando a minha especialidade. Na verdade, eu já venho estudando muito mais profundamente sobre inteligência emocional desde 2019 e isso transformou a minha vida pessoal, né? Eu tenho um post programado para amanhã para falar um pouquinho sobre isso e quero compartilhar aqui com vocês quantas transformações isso pode trazer. Então, nós falamos sobre como lidar, né, com as nossas emoções, sobre aquilo que nos estressa, como lidar com o comportamento do outro quando esse outro tem descontrole. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional no trabalho. E antes disso, né, a primeira live da volta, a primeira live de 2021 foi sobre personalidade dependente, que tem tudo a ver com o contrário da inteligência emocional, né? Então, acho que é bem legal que, aleatoriamente, vocês foram pedindo e tem tudo a ver com a minha proposta de trabalho, e isso foi se fechando, foi se formando um nicho mais específico mesmo, em relação ao que eu tenho para oferecer aqui de conhecimento. E a inteligência emocional é algo muito amplo, muito complexo para a gente falar, né? Então, quando vai ficando por subtópicos, assim, vai ficando mais fácil de entender. Então, quero conversar com vocês, né, nessa troca de hoje, para entender como que é no dia a dia de trabalho de vocês. Por quê? Todos nós, né, temos uma vida profissional, independente de sermos autônomos, de prestarmos serviço para outra empresa, seja CLT, seja com registro, seja da maneira que for. A gente vai ter obstáculos diariamente, né? Seja com funcionário, seja com a sua própria autonomia, porque para quem é autônomo e não tem uma disciplina, isso também é algo que começa a pesar no dia a dia, seja na contratação de outros profissionais, seja na contratação de serviços, seja na prestação de serviços. Então, tudo isso começa a pesar. Metas, prazos, reuniões, projetos, TPM para nós mulheres, irritabilidade excessiva, seja para homem ou para mulher, enfim, tudo que pode ir acontecendo, sem contar as nossas questões pessoais, como eu acabei de citar, né? Então, isso vai gerando uma pressão muito grande dentro de cada um de nós, que é muito subjetiva, né? Tem pessoas que você olha para ela e ela tá lá, parece um Buda meditando, de tão tranquila. Ah lá, Marli comentou, minha chefe me interrompe. Isso, para algumas pessoas, é algo que
faz com que a pessoa perca totalmente o foco e o equilíbrio. Por quê? Porque se sente pressionada, né? Primeiro pela presença do chefe ali, segundo pela cobrança, que geralmente ela interrompe para cobrar, não é, Marli? A maioria dos casos são assim. A Creuza também tá aqui com a gente. A Daniela, que legal, bastante gente nova hoje novamente. Tô gostando de ver. Esse 2021 tá muito bom. Então, o que acontece? Além disso tudo, nós também temos inúmeras decisões que a gente precisa tomar. E quando a gente tá de cabeça quente, né, como é falado aí no dia a dia, tudo isso vira uma bola de neve, porque daí junta prazo, junta meta, junta pressão, junta chefe que interrompe, e isso vai ficando como se fosse um ambiente tóxico mesmo, né? Que você vai para o trabalho e quando você volta para casa você não descansa, você não consegue se refazer, você volta para o trabalho e desconta as coisas do pessoal do trabalho em casa. Olha lá, a Creuza comentou, meu filho me xinga e eu não tenho força mais. E aí vai misturando, né, por esse desgaste, por essa exaustão. Então, isso é muito complexo. E hoje, a ideia é que a gente aprenda a lidar com isso, só que como eu expliquei, né, inteligência emocional é algo muito amplo. Eu vou trazer aqui para vocês manejos e técnicas para vocês lidarem com isso no dia a dia, como eu sempre trago, de forma prática, objetiva, mas tem coisas que alguns casos vão precisar do acompanhamento de um especialista, do acompanhamento de um profissional. Se está nesse estágio onde você já não tem mais força, dificilmente sozinho você vai dar conta nesse momento, né? Então, contar com ajuda terapêutica, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, depende do caso, isso precisa ser avaliado. Então, tudo isso precisa ser acompanhado também, né, e supervisionado por um profissional, tá? Em qualquer área da nossa vida, né? As pessoas estão sendo observadas, elas estão sendo avaliadas e elas estão sendo cobradas. Isso inclui nós mesmos, inclusive quando você é autônomo e é seu próprio chefe. Porque tem pessoas que são extremamente críticas, né? E a autocrítica excessiva pode causar um dano tão grande quanto você ter um chefe extremamente crítico. Ou pior, porque aí você não sai de perto de você em nenhum momento, seu chefe ainda sai, né? Você vai para casa, dá tchau, vai embora, passa o final de semana longe. Quando é você com você mesmo e você não consegue ficar no ambiente sem se cobrar, ou que você acha que tudo que você faz é insuficiente, você começa a trazer prejuízo e estresse para o seu próprio organismo, né? O corpo vai ficando naquele estado de alerta que eu já falei aqui em outras lives sobre a inteligência emocional e o quanto isso começa a trazer para nós um desespero. É como se fosse... Tem gente que fala, eu sinto um negócio aqui que eu não sei falar o que é, mas a pessoa sente. O que é isso? Pode ser angústia, pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ter inúmeros fatores aí e a gente precisa entender o que cada pessoa está sentindo, né? Mas isso é algo muito pessoal, muito subjetivo e cada pessoa vai sentir de uma maneira. Mas o estresse, de forma geral, causa o mesmo sintoma no organismo, né? Que é deixar você em estado de alerta, tenso. Nós falamos, lembra do bruxismo que causa, e isso vai trazendo prejuízo ao longo do dia a dia, né? E como a gente é cobrado o tempo todo e a gente vive nessa pressão constante, é essencial a gente saber ter controle emocional no trabalho, senão, o que acontece? O que o Antônio acabou de colocar aí, o Antônio é meu colega do mestrado, cuidado com a síndrome de burnout. Ele trabalha, né, com essa questão de levar a psicologia e principalmente falando sobre a síndrome. Eu já falei aqui na semana passada, mas para quem não estava, essa síndrome de burnout, ou burnout, como alguns falam, né, não sei exato qual é certo, já aprendi, desaprendi que os dois são certos, então acredito na pluralidade. É a síndrome do esgotamento físico, mental do trabalho, né? E chega num nível de exaustão, eu falei bastante disso na live passada, mas para quem não estava, eu vou repetir. Chega num nível de exaustão onde a pessoa perde completamente a força, ela perde o equilíbrio, ela perde o prazer. Olha lá, síndrome laboral muito séria e silenciosa. E eu falei, né, que a pessoa vai se desgastando, se desgastando, se desgastando, de repente ela chega um dia no trabalho e ela não tem mais forças para conseguir. Ela pode ter uma pane no organismo, né, no cérebro ou em outros sintomas do corpo, outras partes do corpo, e simplesmente desligar. Só que esse desligar não é no sentido infartou,
Pode ser também, né? Mas pode ser no sentido de a pessoa ter um lapso de memória, ter um apagão, ela ter uma crise realmente, um surto, enfim, tem que ser acompanhado, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Para que não chegue nesse nível, por isso estamos aqui. Opa! Como o desenvolvimento da inteligência emocional, das nossas habilidades sociais, de aprender a lidar. Inteligência emocional, para quem não sabe, não estava aqui nessa série de fevereiro das lives, é aprender a lidar, gerenciar as suas próprias emoções e lidar com as emoções dos outros também, consequentemente com os conflitos, com as situações interpessoais que nos acontecem. Ou seja, é identificar o que eu sinto, aprender a lidar com isso, aprender a identificar o que o outro está sentindo, entender. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também hoje. E tentar lidar com isso de uma maneira onde não haja um descontrole e principalmente onde você não perca o seu equilíbrio emocional, que é a coisa mais rara hoje em dia, né? A pessoa ser serena, ser tranquila, ter qualidade de vida, não voltar estressada do trabalho. Eu falei na live, a Luana acabou de chegar, falou, cheguei, eu lembrei que ela falou assim, eu tava dando um exemplo e ela falou, me descreveu agora, que eu falei que você chega em casa, irritado, aí o namorado, o marido, a mãe, o pai, o cachorro, o periquito, o papagaio, faz qualquer coisa, você já tem vontade de destroncar a pessoa, de dar um pedala Robin, de fazer qualquer coisa, por quê? Porque o nível de estresse vem acumulando, então qualquer um que faça qualquer coisa vai ser uma situação que causa o estresse, né? Uma situação estressora. Então, isso é muito perigoso, tá? Eu tô vendo que tem vários comentários aqui que eu não consegui acompanhar, bastante gente chegando também. Sejam bem-vindos. A Creuza fez alguns comentários. Eu tenho brifagem nas vistas. O Antônio comentou, né, que a síndrome é tão séria a ponto de ter casos de suicídio. Tem mesmo, porque a pessoa não suporta mais viver daquela maneira e acaba se tornando escrava, né, disso. A Creuza comentou, difícil conviver com pessoas que você não gosta. Mas aí, aprendendo a ter inteligência emocional, a gente também aprende que eu não preciso gostar das pessoas com quem eu convivo. Eu preciso estar bem comigo primeiro, para depois estar bem com o outro. E estar bem com o outro não significa ter que amar o cara que trabalha na baia do seu lado, ter que amar a pessoa com quem você cruza todos os dias. Mas é aprender a lidar com ela sem se sentir desgastada, sem se sentir muito cansada, sem se sentir esgotada emocional e fisicamente, tá? E aí, o que acontece? Não basta apenas a gente gerar, entregar resultado e mostrar que está fazendo serviço. E mostrar que eu digo, não é só para o chefe, mas para você mesmo. Sabe quando você... Eu sou a pessoa que eu amo checklist. Eu tenho até uma paciente que fala, você gosta desse negócio de ficar fazendo listinha, né? Mas é porque, para a psicologia, isso é muito importante, a gente visualizar. Então, eu tenho a agenda de trabalho, eu tenho a agenda pessoal, e daí eu vou deixando nas mesas auxiliares aqui. Eu tenho um bloquinho de anotação, acho que aqui no meu escritório é onde mais tem. Mas eu tenho na sala para fazer a listinha, entre a sala e a cozinha tem a bancadinha, eu deixo ali um bloquinho de anotações para fazer as listas de coisa que vai acabando, de compras. Por quê? Porque isso facilita e facilita principalmente com que eu seja organizada com as minhas coisas, né? Não esperar, acabou, sei lá, o alho, acabou o papel higiênico, acabou o sabonete. Então, tudo isso vai ficando fácil quando a gente se organiza, né? Mas isso tudo exige uma disciplina. Então, não basta somente você ver ali, né? Tá ticando o checklist da semana. Mas você vê que tá tendo resultado. Por quê? Também é necessário ter o autocontrole e crescer profissionalmente. Não é só cumprir tarefa, né? Vai dando check, 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 check. E aí? Cadê o crescimento? Porque a vida não é trabalhar, pagar boleto, chegar em casa, viver estressado, dormir, acordar de novo. E a vida não... Se seguir assim, algo de errado está acontecendo. E a longo prazo, vai dar merda. Não encontrei outra expressão para dizer. Vai dar errado. Por quê? Porque não tem como dar certo algo que é muito estressante, algo que você não encontra fonte de prazer no dia a dia. Então, você se motivar para crescer profissionalmente também é prazeroso.
né? Se você encontra prazer naquilo que você faz. Daí é uma outra história também que a gente precisa entender. Não entendi as perguntas. Espera aí, deixa eu tentar acompanhar aqui vocês. A Creuza comentou, já tentei. O Antônio, com certeza, pelo que eu estava explicando da síndrome, né? E pelo desgaste que tudo isso gera. A Creuza comentou, a mulher do filho, ela é debochada. Não entendi do filho de quem? Se é sua nora, no caso, Creuza. A Rafa chegou, minha filhada linda, seja bem-vinda. Fazia tempo que eu não te via por aqui. A Marli comentou, minha faz perguntas até quando estou na live. Minha quem, Marli? Vocês estão falando em códigos comigo. Ah, minha chefe. Agora ela colocou ali. Obrigada. Eu falo, vocês estão falando em códigos comigo, eu não tô entendendo. Isso é assim, é algo bem... Eu vou falar sobre isso também, os limites, né? Talvez o que esteja faltando, Marli, é você mostrar para ela que existe um limite. Tem como fazer isso de uma maneira bem leve. Caso eu esqueça de dar exemplo na hora que eu for falar sobre os limites, me cobrem, tá? Que aí eu falo para vocês várias técnicas de como... Não tem uma técnica de fazer um passo a passo, mas vou trazer aqui exemplos para vocês visualizarem como é fácil a gente conseguir impor o limite para o outro sem parecer que você tá dizendo não, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma perguntinha. Ah, o Livingston comentou, já tem 21 minutos agora que eu vi. Desculpa, boa noite, mas boa noite mesmo. Boa noite mesmo para você também, Livingston, e para todos vocês que estão aqui. E vamos lá, né? O Antônio comentou, a minha mãe, boa noite, filha. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. O Antônio comentou, as tarefas de casa também podem se tornar exaustivas. Sim, e muito. Eu falei a respeito disso, né, na live sobre como lidar com o que nos estressa. E como lidar também quando a gente convive com alguém que não tem controle emocional. Isso faz muito sentido, tá? Então, pra gente crescer, né, profissionalmente, uma pessoa emocionalmente desequilibrada tende a se desenvolver de uma maneira com comportamentos muito agressivos, ela tende a criar uma relação com as pessoas ao redor dela de medo e de distanciamento. Então, as pessoas sentem medo e ela mesma, pelas atitudes dela, faz com que as pessoas comecem a se distanciar dela. E isso não é nada saudável, né? E quando a gente está nesse estado, eu não sei se vocês aqui, além dos que estão comentando, já passaram por uma situação de estresse grande assim no trabalho, ou com colegas de trabalho. Para quem está trabalhando online, eu ouço vários relatos assim de que o fulano não faz nada, eu tenho que ficar cobrando ou pedir para o meu chefe cobrar. E aí tá cada um na sua casa, ou um tá na empresa, né? Quando tá no sistema híbrido, uma semana uma equipe vai, outra fica em casa, depois troca. Então, isso é bastante complexo. A Luana comentou, passei hoje mesmo. KKK. Sim. Então, o que que acontece? Vou tomar água pra não ficar com a voz seca, né? Inclusive, se tiver alguma fono aqui, acho que para as lives mais intensas, que eu empolgo também, né? Eu preciso de orientações, preciso marcar um horário para informações para não ficar sem voz, porque eu atendo o dia todo, daí chega a noite, venho para live, fico aqui. Quando eu dou palestra também, geralmente eu fico meio rouca depois, que acho que vai pela empolgação e pela quantidade de horas falando ao longo do dia, né? Então, quando a gente está nesse estado, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com os imprevistos, como eu falei, né? Tudo que foge do controle da pessoa, como eu falei na semana passada, no caso, tá? Tudo que foge do controle da pessoa deixa ela completamente vulnerável, porque ela já não tem controle no dia a dia. Se acontece uma situação nova, ela perde completamente o controle daquilo, né? E, além de ter uma queda, né, na produtividade, faz ela não conseguir lidar com essas frustrações e traz o risco, né, da exaustão mental. E aí que no meu roteiro eu tinha colocado a síndrome agora para falar, né, síndrome de burnout. Então, exatamente isso que eu estou explicando aqui já tem um tempo, desde a hora que meu colega Antônio comentou. E aí o que que acontece?
olho a que ponto pode chegar, né? A pessoa não consegue lidar com o imprevisto, ela não consegue lidar com as frustrações, ela vai tendo queda na produtividade, ela começa a ser chamada a atenção, então ela é mais cobrada, mais pressionada, ela consegue lidar cada vez menos com isso. Então, é como se fosse algo que seria desse tamanho, se ela tivesse controle das emoções, ele vai e volta, e chega num momento que explode. Né? A tensão é tão grande, ela é cobrada, ela perde o controle. Ela volta para o estado normal, que já não é o equilíbrio. Acontece alguma situação que ela não consegue lidar, alguma situação de frustração, volta de novo para o descontrole total. E aí, quando ela começa a voltar, né, para quase entrar no eixo, ela perde de novo esse controle e pode chegar num nível de exaustão a ponto de causar até um suicídio, como o Antônio comentou aqui. E isso é muito grave mesmo, gente. E é importante também a gente pensar, se você é chefe de equipe que está aqui, se você é empresário, empresária, se você é autônomo, autônoma, isso faz muita diferença, né? Então, tente olhar também, vou falar mais a respeito disso, mas tente olhar para as pessoas que estão ao seu redor, não necessariamente só com quem trabalha com você, mas dentro de casa. Às vezes a gente vê a pessoa chegando estressada do trabalho todo dia e não consegue nem apoiar mais, porque claro que aquilo contamina e a pessoa fica um porre mesmo, né? Não tem saco que aguente. Mas o que acontece? Não tem como também você negligenciar esse cuidado. Essa pessoa está vulnerável. Emocionalmente ela não está saudável. Psiquicamente ela não está saudável. É diferente de a gente ver alguém com gripe, com diabetes, com câncer e nitidamente ver que a pessoa não está bem. Quando você começa a ver muito descontrole dos comportamentos e do emocional dessa pessoa, da maneira que ela age, da maneira que ela se comporta, que ela se expressa, é porque tem algo ali acontecendo. E se você ama essa pessoa, você tem condições de falar, olha, algo não tá legal aí. Eu vejo que não está melhorando. A empatia, eu vou falar sobre isso. E por que isso é importante? Porque às vezes quem está sentindo o problema nem imagina que tem uma solução. Quem está vivenciando o problema, muitas vezes nem para pensar em como solucionar, só pensa no problema em si. E por isso chega num nível de exaustão tão grande que nem percebe, né? Ela fica ali vivendo o problema, quando vê a bomba estourou. Por isso é tão necessário a gente desenvolver, né, um certo jogo de cintura, que é o que a gente chama aqui na psicologia de inteligência emocional, né? O jogo de cintura das emoções, esse equilíbrio das emoções. O Antônio comentou, desculpa, imagina, está aqui contribuindo. Eu só posiciono o que eu vou falar depois, porque senão eu também me empolgo aqui explicando, aí chega na hora, fica um pouco sem contexto, né? Quando eu for falar sobre isso. Então, para que a gente consiga superar esses desafios, lidar com esses desafios, né, da vida profissional e atingir as nossas metas, os nossos objetivos com maestria e excelência, é muito importante ter o equilíbrio das nossas emoções, principalmente no ambiente onde você passa a maior parte do seu dia, né? Hoje em dia, cada vez mais, para quem está trabalhando em home care também, né? Tem pessoas que estão indo até os clientes, mas para quem está trabalhando em home office, isso é muito desgastante. Ah lá, a Creuza comentou, verdade, já estou a ponto de explodir. É bem complicado mesmo, né? Então, quero perguntar aqui para vocês. Não precisa responder um texto, mas só colocar eu ou eu não, tá? Quem sente hoje que está conseguindo atingir as suas metas profissionais, pessoais e crescendo profissionalmente? Coloca aqui para mim, eu estou ou eu não estou. No sentido de que eu tô conseguindo, né, devagarzinho, e quem não está. Por quê? Eu quero entender quem são vocês. Eu venho fazendo várias perguntas aqui no dia a dia nos stories para conhecer o público que me acompanha, porque isso também faz parte da transformação que eu quero trazer aqui para vocês. Ah lá, que legal. O Antônio comentou, estou. A Diana comentou, eu. Que legal. A Luana, estou. A Cristiane falou, eu não estou. Tá, Cris, a gente precisa ver isso e entender, tá? O porquê que não está. O Gui também colocou, né? O Paiva Gui. Eu não estou. Fontoura Kleber, eu. A Juscelma nunca. A Marli, eu. Então, eu vou observando aqui o que tem mais, tá? Mas, independente, eu vou explicar um pouquinho para os dois.
os dois grupos, de quem está e de quem não está. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estão, a psicóloga contando, vocês estão vendo, né? 1, 2, 3, 4. Tá, então 7 estão conseguindo, 4 não estão conseguindo. É mais da metade que está conseguindo. Mas é mais da metade que não está conseguindo, ao contrário do que eu tinha falado. É um número bem grande. Por quê? 4 pessoas, isso das que responderam, nós estamos aqui com 20 pessoas, tá? 11 responderam, ok, sem problemas. Tem gente que não consegue nem digitar e tá aqui na live, isso é maravilhoso, eu fico super feliz de ter vocês aqui. Mas por que eu tô dizendo isso? E por que eu quero entender isso com vocês? Porque quem já está, provavelmente está mais alinhado com seus propósitos e se sente menos desgastado no final da semana, por exemplo, porque sente que está tendo um propósito fazer aquilo. Que mesmo com o estresse, mesmo com o desgaste, está dando conta, né? Agora, quem não está, a Joselma até comentou, não existe. Eu entendi a piadinha, Joselma, mas de fato, né? Para você não existe. O Livingston comentou, estão mantendo os meus clientes. Isso quer dizer que está feliz, está satisfeito, está se sentindo realizado, atingindo suas metas, ou que você está à beira do limite para ir para o eu não estou, Livingston. Que aí também fica uma indagação, por quê? Porque esse eu não estou perdendo o cliente também não quer dizer que você está 100% seguro, quer dizer que você está aflito, né, interpretando aqui, psiquicamente, quer dizer que você está aflito caso você comece a perder. Então, tá muito mais pensando na escassez do que na abundância desses clientes, né? Pelo medo mesmo, pela insegurança, pelo momento que estamos vivendo, inclui muitas questões aí, tá? O Antônio comentou, consegui terminar o mestrado em 1 ano e 1 mês. Não, esse cara, gente, é demais. E ele ajuda todo mundo do grupo. É uma pessoa, assim, extremamente disciplinada, levando minhas consultorias numa boa. Bacana. A Suelen chegou, a Tami chegou. Sejam bem-vindas, meninas. Tem mais gente chegando aí que eu vi lá pra cima que eu acabei... O Léo... Vai falar que eu acabei não vendo, não consegui comentar. Então, por que eu quis saber isso? Reagir com calma e segurança, responder bem às situações de estresse, saber se relacionar de forma positiva, de forma construtiva e usar o máximo das suas qualidades individuais são algumas das características que demonstram controle emocional. Então, para quem respondeu eu aí, significa que você tem muito mais autocontrole do que você sente. Autocontrole é você controlar as suas próprias emoções, tá? Nada mais que isso. Isso significa que você está mais alinhado com os seus propósitos. Não quer dizer necessariamente que você está, nossa, eu estou 100% realizado com a minha vida profissional. Estou 100% realizada com o que eu queria fazer. Mas quer dizer que tá ali, tá alinhado, né? Tá ganhando mais do que perdendo. Não que isso seja bom. A ideia é que a gente se sinta em constante desenvolvimento, em constante evolução, em constante crescimento. Mas existem inúmeros fatores que contribuem, né? Olha lá, o que o Livingston comentou. Sou contador, está fechando muitas empresas. Manter os que tenho já é um ganho, com certeza. E principalmente manter os que tem, oferecendo a qualidade que você sempre ofereceu e recebendo a confiança deles de se manterem com você. Né? Eu acho que isso é muito bacana e muito valioso de perceber também, né? Reconhecer que isso é mérito seu. Não está acontecendo só porque, eu sou uma pessoa muito abençoada. Com certeza é. Mas você também é abençoado porque você faz e acontece, porque você dedica, você entrega um bom serviço para os seus clientes. E isso faz total diferença, né? A gente sabe, se você vai numa loja e é mal atendido, você vai numa outra loja, o preço pode ser até mais caro, mas se você é bem atendido, eu não sei vocês, mas eu vou onde eu me sinto bem. Isso tem a ver com o atendimento, com a dedicação, com a responsabilidade, com o comprometimento de quem está ali prestando serviço para nós.
E isso tem a ver com nós prestando serviço também para os outros, né? A pontualidade, o respeito, a empatia, enfim, um monte de características aí que vão entrar, que compõem, né, o desenvolvimento no ambiente de trabalho, mas que não necessariamente fala-se sobre inteligência emocional, tá? São características complementares, eu diria. E aí, tá, Roberto, então como ter esse tal do controle emocional no trabalho? Como desenvolver essa inteligência emocional? Primeiro, para desenvolver a inteligência emocional, para desenvolver o controle emocional, você precisa desenvolver a inteligência. Então, o autocontrole é um conjunto de escolhas, um conjunto de comportamentos, um conjunto de situações que são só adquiridos por meio do desenvolvimento da inteligência emocional, né? Como eu venho falando aqui nas lives. E se você quer desenvolver o controle emocional no trabalho, você precisa exercitar o seu autoconhecimento para conseguir colocar em prática o seu autocontrole emocional, tá? Por quê? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. As pessoas que desenvolvem o autoconhecimento... Alguém aqui não sabe o que é autoconhecimento? Porque também é um termo da psicologia e pra gente que trabalha com isso, né? Tô na área da psicologia trabalhando já tem 8 anos. Então é algo que, assim, eu tô careca de saber. Pra mim é muito natural, mas eu tenho feito alguns cursos, inclusive esse último que eu tô fazendo, que fala muito sobre isso, que a gente às vezes não tem noção de que pra quem tá de fora é um termo, um nome, um palavrão ali, autoconhecimento. E tá, o que isso significa na prática? Porque às vezes a pessoa conhece o nome, mas não sabe o que significa vivenciar isso, como é praticar isso na vida, tá? Então, se alguém não sabe, coloca aí que ninguém tem a obrigação de saber. Quem tem a obrigação de saber é quem trabalha com isso, que no caso sou eu. Alguém não sabe o que é autoconhecimento? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou abastecendo aqui minha tacinha de água, né? Ninguém? Todo mundo sabe? Tá. As pessoas que desenvolvem o autoconhecimento são capazes de reconhecer os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas limitações, os seus potenciais. E isso faz com que essas pessoas se tornem mais seguras de si mesmas, mais autênticas. A Creuza comentou, não sei. O Gui comentou, mais ou menos. O Antônio, só sei que nada sei. Essa é uma frase maravilhosa. O que acontece? Autoconhecimento nada mais é do que conhecer a si mesmo. Do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu sou uma pessoa impulsiva? Eu sou uma pessoa que é mais reflexiva? Eu sou uma pessoa que costumo refletir muito antes de fazer? Ou sou uma pessoa que eu chego lá e vou fazendo e seja o que Deus quiser e não penso no amanhã? Ou eu sou alguém que sempre toma as decisões muito consciente do que eu estou fazendo? Você conhecer as suas atitudes, os seus limites, os seus potenciais. É você conhecer quem é você na essência. E quem é você na essência não é, eu sou o Guilherme, eu sou a Creuza, sou homem, sou mulher, tenho tantos anos, tenho tantos irmãos, tantos filhos, não tenho filhos, tenho pais vivos, tenho pais falecidos. Não é isso. Isso é parte da sua história. Mas isso não é o seu interior no sentido de personalidade. O autoconhecimento é para a gente entender como que são os seus pensamentos, seus padrões de comportamento, quem é você no dia a dia, tá? Então, quando você aprende a desenvolver o autoconhecimento, que é algo que a psicoterapia promove, você se torna uma pessoa mais autêntica, você se torna mais segura de si mesma, você decide baseado pelas suas escolhas e não pelo achismo, não pelo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Zeca Pagodinho, né? Não, você decide. A escolha é sua e o resultado é seu. Por quê? Independente de você achar que não tá decidindo e deixar a vida te levar, isso também já é uma escolha. Se você escolhe não fazer nada, você tá escolhendo alguma coisa, certo? E o resultado vai vir e você vai ter que colher da mesma forma. Então, é muito mais saudável que você escolha o que vai colher, né? Você vai escolher o que vai plantar e vai escolher o que vai colher. E quando você procura saber tudo sobre você,
você vai aprender mais sobre as emoções e vai descobrir de que forma você pode administrar isso tudo. Como lidar com essas emoções, entenderam? E, ao se conhecer melhor, as pessoas vão desenvolvendo a capacidade de entender e de controlar melhor as suas emoções, que podem ser tanto positivas quanto negativas. Como, por exemplo, quando eu fico com muita raiva. Eu já falei várias vezes aqui sobre o quanto a raiva é produtiva, né? A gente precisa, muitas vezes, inclusive tem live falando a respeito disso, a diferença entre as emoções e os sentimentos. Mas se vocês quiserem, é um tema que eu posso trazer, porque foi abordado já faz tempo, ano passado, e algumas pessoas permanecem aqui, mas a maioria mudou, né, do público. Aumentou também nosso público. Então, caso vocês queiram, eu posso trazer esse tema de novo, porque eu acho que é bem interessante entender as diferenças, tá? A Marli comentou, eu sou muito consciente, só faço depois de ter muita certeza das coisas. Isso é muito bom, Marli, no sentido de que você não age por impulso, né? Não toma uma decisão movida somente pela emoção. Você trabalha junto com a razão. E a inteligência emocional é exatamente esse equilíbrio entre razão e emoção, né? Eu já falei aqui em outras lives e você estava presente, que eu sei, sua linda. Então, isso é muito saudável. Mas tem pessoas, que eu não sei se é o seu caso, que elas pensam demais e aí acabam perdendo oportunidades. Então, por exemplo, eu atendia um casal que uma das queixas de um dos parceiros era o outro, né? O marido reclamava da esposa que ela pensava demais. E ela não deixava eles tomarem as decisões. Então, por exemplo, eles queriam fazer uma viagem internacional. Aí tinha um voo que estava em oferta ou tinha um pacote de viagem que estava em oferta. E ela ficava pensando, acabava a oferta e eles perdiam a viagem. Isso acontecia com inúmeras coisas. Então, tem pessoas que, por trabalhar demais com o racional, acabam perdendo oportunidades. E isso também envolve essa falta de equilíbrio emocional. Porque se é algo importante, tem uma oportunidade legal, né, tem um desconto bacana e eu tenho como pagar, é algo que para mim emocionalmente é importante, por que eu não posso comprar? Então, isso é muito importante o equilíbrio, né? O Antônio comentou, racionalizar demais também não é bom. Nada em excesso é bom, né? O equilíbrio é o ideal. Às vezes a razão precisa falar um pouco mais alto, às vezes a emoção, mas o equilíbrio das duas ali é o que vai fazer com que a gente tenha sucesso realmente na nossa vida pessoal e profissional, tá? E essa habilidade, né, de lidar, de controlar melhor as nossas emoções, é que vai fazer com que a gente aprenda a gerenciar as nossas relações interpessoais, as relações com os outros, né? E vai fazer com que a gente acabe também criando uma boa imagem com os nossos colegas e superiores. E essa imagem, eu quero deixar claro isso para vocês, não é, o anjinho. Eu até fiz um Reels essa semana. Quem não sabe, é Reels ou Reels, né? No Brasil se fala Reels, mas o Instagram, como é americano, se fala Reels. É o vídeo em movimento que tá viralizando por aí. E eu fiz o Instagram, eu fiz o Reels que eu postei acho que sábado, que eu tô, né, um anjinho, assim, com filtro de anjinho, toda fofa. E aí, quando eu falo que você é responsável pelo que você sente, daí eu com um filtro de chifrinho, que eu sou o capetinha, né? Porque a pessoa não quer ouvir que a responsabilidade pelo que ela sente é dela. Mas é exatamente isso, né? Quando você aprende a controlar o que você sente, as pessoas começam a te ver com uma boa imagem porque você transparece essa boa imagem. Não é que você compra, que você vende. Não estou usando uma máscara aqui para dizer que eu sou boazinha. Eu não estou usando uma máscara aqui para dizer para vocês que desde 2019 eu venho aplicando constantemente a inteligência emocional na minha vida e que foi isso que transformou a minha vida pessoal e profissional. Mas quer dizer que todos os dias eu pratico. Quer dizer que eu tenho inúmeros desafios, quer dizer que eu tenho situações onde eu preciso lidar com frustrações, situações onde eu preciso lidar com pessoas que são imprevisíveis, com um monte de coisas, né? Já fiz live aqui no escuro, à luz de velas, já fiz live com a luz do computador, já fui atender paciente no carro. Enfim, quando as coisas acontecem e fogem do meu controle, eu nunca fico mais no problema. Há muito tempo eu parei de ficar na dor. E é isso que eu quero ensinar para vocês aqui, né? Que vocês aprendam
a viver, experimentar aquela dor ali que tá vindo naquele momento, mas que vocês não perpetuem ela na vida de vocês. E no ambiente profissional é a mesma coisa, tá? E o que acontece? Quando você é bem visto pelas pessoas, porque você transparece isso, porque de fato é o que você vive, você acaba desenvolvendo um bem-estar para você mesmo, né? Isso é muito bacana, isso é fundamental para o florescimento, para o desenvolvimento do seu autoconhecimento, tá? E também para o desenvolvimento, para fortalecer o que dentro de você? Acabar com a baixa autoestima ou diminuir a baixa autoestima, para lidar com a ansiedade, para lidar com as frustrações. Por que eu tô falando tudo isso? Porque você aprende a lidar com as emoções positivas e negativas, tá? Tem gente que também não sabe lidar com sucesso. Eu já falei isso na live de autossabotagem. Tem gente que quando chega no ápice da vida, tá com um relacionamento super bacana. Estão crescendo juntos, estão se amando, tá tudo lindo. De repente, acontece uma traição no meio do caminho e a pessoa não sabe o porquê. Ela não tinha interesse no outro com quem ela saiu, com quem ela só se envolveu superficialmente, mas houve uma traição, ela se sente culpada, ela coloca o relacionamento em risco, pode pôr tudo a perder por nem saber o porquê. Autossabotagem. Tá tudo lindo no trabalho, eu tô prestes a conseguir uma promoção. Começa a faltar. Autossabotagem. Começa a ficar tudo bem, tudo equilibrado na minha vida, eu vou lá e faço uma cagada bem como... Lembrei de um vídeo, mas acho que não dá pra eu falar aqui pelo horário. Ainda não é horário permitido. Enfim, uma bela de uma cagada que compromete toda a sua vida, que é como se você não soubesse viver sem problemas. E tem gente que é assim. E não tô dizendo, esse tipo de gente é ruim, esse tipo de gente não sabe aproveitar o lado bom da vida. Não, esse tipo de gente tem um problema emocional que ela não consegue se sentir merecedora de estar vivendo todo o sucesso que ela está conquistando, de alcançar coisas prazerosas, de alcançar momentos da vida prazerosos, tá? Então, isso é muito importante entender e parar de praticar autossabotagem, aprender a combater ela. Tem 2 lives sobre isso e um vídeo aqui no IGVT que falam sobre isso, tá? Então, quem perdeu, assista. O Antônio falou, Roberta, parabéns pela live, adorei, tenho que sair. Ai, gratidão, abraço em todos. Gratidão, Antônio, eu que agradeço, é muito gostoso ter você aqui. E em breve quero contar com sua presença na nossa live, que inclusive ficou, né, do ano passado, foi passando, e acho que agora é um grande momento para fazermos. Fica o convite aqui ao vivo, tá? Venha participar conosco. Guilherme comentou, tipo eu. Muitas pessoas acabam fazendo isso, Guilherme, se auto-sabotando sem perceber, tá? Então, é importante a gente parar com isso e não, parou, não vou mais me auto-sabotar. Não, é um processo, tá? Autoconhecimento, trabalhando ali todo dia. A baixa autoestima, né? A ansiedade, frustração, instabilidade emocional. Sabe aquela pessoa que é muito instável, no sentido de que você nunca sabe como que ela vai estar? O que ela passa de imagem para os outros? E não sei se hoje é um dia bom para falar com fulano. Será que ele tá... Vamos ver. Eu conheço inúmeras pessoas que falam, hoje não deu pra falar com fulano, porque com o marido, com o chefe, com a esposa, com a mãe, com o tio, com a avó, seja quem for, porque não tava num dia bom. Claro que tem coisas, né, sei lá, teve um trabalho, uma reunião importante, um negócio que não deu certo e você precisa falar algo, pode não ser o momento adequado. Mas sabe aquela pessoa que é tão instável que você não consegue nem sentar para conversar sobre uma coisa banal do dia a dia, porque ela deixa as emoções controlarem ela? Esse tipo de pessoa. E eu falei aqui pra vocês que eu tô desenvolvendo, né, todos os dias a inteligência emocional na minha vida há pelo menos 2 anos. Por quê? Porque, claro que eu já vinha praticando, já fiz terapia, eu comecei, a primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha 19 anos, hoje eu tô com 29. Então, tem 10 anos que eu pratico autoconhecimento com muita frequência, com muita constância, porque desde então eu já estava na faculdade. E desde os 18, né, que eu entrei para a faculdade, eu já pensava muito nisso, eu sempre fui muito reflexiva, eu sempre tentei entender os sentimentos, sempre tentei ser empática, né, e inúmeras coisas, mas eu não conseguia desenvolver esse equilíbrio constante. Então, sempre tinha uma área da minha vida que estava por um fio.
que era assim que eu sentia, né? Ou que eu sentia que uma área específica da minha vida não desenvolvia, ou que tudo desenvolvia até um certo limite. E por isso que eu tô dizendo para vocês que transformou a minha vida e tem, né, para quem olha de fora, nossa, ela é psicóloga, né, e só há 2 anos que isso mudou. Sim, porque na psicologia pouquíssimo se falou, na minha época pelo menos, sobre inteligência emocional. Fala sobre você aprender a lidar com as emoções, mas nunca, na prática, isso tinha ficado claro para mim. Então, eu tendo isso claro para mim hoje, eu consigo transformar, né, a vida de quem vem até mim por isso, porque eu sei o que é, eu sei como fazer. Eu saí do fracasso e vim para o sucesso. Eu acreditava que eu não podia realizar meus sonhos porque tudo dava errado, aparentemente. E, de repente, a minha vida começou a se transformar e hoje eu me sinto muito realizada em todas as áreas da minha vida. Então, isso faz muita diferença. O Antônio comentou aqui, será um prazer. Com certeza. Então, já fica aí, vamos conversando no particular, mas já fica pré-combinado, tá? Encante-se com você, porque é com você que irá conviver para o resto da vida. Exatamente. A gente tem que ser a nossa melhor versão para nós mesmos, primeiramente, né? Depois para o outro. A Creuza comentou, doutora, quero aprender a lidar com as agressões do filho e da nora. Creuza, então assista as lives passadas, porque você primeiro precisa aprender a lidar com as suas emoções e depois com a do outro. A live da semana retrasada foi sobre como lidar com o que te estressa, né? O que nos causa estresse. E a da semana passada foi sobre como conviver com alguém que tem descontrole emocional. Então, tem tudo a ver com o que você tá pedindo aí, tá? Já tem esse conteúdo gravado aqui. E aprendendo a lidar, né, com essa inquietude, frustração, ansiedade, baixa autoestima, instabilidade emocional, você vai desenvolver inteligência emocional. E para desenvolver inteligência emocional no trabalho, é necessário que você aprenda a lidar com, fiz aqui o guia, né? Você aprenda a lidar com sentimentos negativos. Por quê? Porque o que mais tira a gente fora do controle, em 90% dos casos, são as emoções negativas. As positivas são para quem pratica autossabotagem de não se sentir merecedor de um sucesso, de algo que ela está alcançando. Mas para todo mundo, no sentido geral, é o que vai pegar quando é uma emoção que você não está habituado ou que você não está esperando, que vai te surpreender negativamente, tá? Então, gerenciar essas emoções é muito importante para que você não enfie o pé na jaca com o restante, tá? Respeitar os seus limites, que eu falei, eu lembrei, Marli, que eu falei que eu ia dar exemplo, né? De como você pode fazer isso com a sua chefe. Primeiro, não vai poder mandar essa live para ela porque eu tô citando isso ao vivo. Mas você poderia ter mandado a live para ela, por exemplo, para ela entender, porque eu tô falando sobre limites. Então, por isso que eu falei, convida aí o pessoal que trabalha com vocês, porque isso torna também a relação de vocês melhor. Mas, como que você pode fazer? Respeitar os seus limites, aprender a respeitar os seus limites, por que é tão importante? Porque se você conhece os seus limites, você consegue mostrar quais são eles para o outro. Se eu não conheço qual é o meu limite, eu não sei. Eu não sei dizer, eu só sei que me incomoda, mas eu não sei pontuar isso para o outro. A Creuza comentou, obrigada, muito profissional a senhora. Imagina, Creuza, eu tô aqui para isso. Então, o que acontece? Eu preciso reconhecer e mostrar para o outro onde fica o meu limite. No seu caso, Marli, se ela te manda mensagem, por exemplo, 9h30, eu ia falar, 9h24 de uma terça-feira, né? Ou que fosse 8h30 da noite, a hora que começou a live. Não é a hora, se isso não tá no combinado de vocês, tá? Existem trabalhos e trabalhos, né? Se não é o horário do seu trabalho e não é algo que você precisa responder agora, não faz sentido ela te mandar mensagem nesse horário. Como que você pode ser muito sutil, educada, fazendo com que ela entenda que é o seu limite? Alguém aí tem uma ideia de como que a Marli pode resolver isso? Me digam. Eu já pensei numa coisa aqui. Desde aquela hora, né? Eu já tive a ideia aquela hora. Ninguém? Tem um delay, né? Vocês vêm na hora aí. Pra mim demora pra chegar a resposta. Mas de qualquer forma, qual é a ideia, Marli? Que você não responda.
Não é o seu horário de trabalho, você não precisa responder, não é a sua obrigação, e ela tá fora do horário saudável, né, pra você. Eu, por exemplo, trabalho até às 10 todas as noites, praticamente. Então, pra mim, isso é muito tranquilo. Eu respondo o paciente até às 10. Deu mais que isso, a não ser que seja um caso muito extremo, ou que eu fiquei de dar um retorno, senão, eu vou responder no dia seguinte, no meu horário. Por quê? Porque as pessoas também precisam aprender a lidar com a espera, suportar a espera. Então, se ela te manda mensagem, e eu tô falando não responder, não é não responder e nunca mais responder, tá, gente? Mas é não responder nesse horário da noite. E mesmo que você esteja online, por exemplo. E se ela perguntar alguma coisa, sei lá, 1 hora depois você responde e fala assim, ah, desculpa, eu tava fazendo janta e conversando com fulano. Eu tava vendo a live da psicóloga. Eu tava no meu momento de aprendizado do dia, da semana, do mês. Você trazer pro outro que você tem o seu limite. Só que você não vai falar isso, eu não quero que você me mande mensagem nessa hora, tá? Não vou responder se me mandar. Não é isso. O que eu sempre deixo claro pros meus pacientes. Olha, acontece muitas vezes de eu estar em atendimento e isso, gente, é muito real. Pra quem é autônomo sabe. O paciente me manda uma mensagem, por exemplo, e eu tô num atendimento, geralmente trabalho, né, de 1 hora em 1 hora em seguida. Então, atendo um, já entro no outro atendimento, atendo outro, já vou no outro. Então, às vezes eu entro para mandar o link de acesso da chamada, né, da consulta para o paciente, da sessão, e o outro tá me mandando mensagem, eu não consigo abrir a mensagem do outro para responder esse outro, para daí entrar atender o outro. Ele tem horário marcado. A não ser quando um paciente atrasa, a não ser quando é um horário que eu tô com um intervalozinho. Mas se não, eu não consigo. Isso não é crime, né? Eu não sou uma atendente virtual que tô toda hora disponível. Eu sou um ser humano que presto serviços e respondo como humana. Então, eu sempre deixo claro, olha, talvez eu não vá conseguir te responder no momento em que você me manda mensagem, mas assim que possível eu retorno. E eu sempre retorno, né? Nunca deixo de responder alguém, nunca. Tem até um hábito, se eu ouço uma mensagem e não consigo responder na hora porque o paciente chegou ou por alguma coisa, eu marco como não lido e respondo em seguida, tá? Então, essa organização e esse limite que a gente pode passar para o outro, mostrando para ele que eu tenho a minha prioridade. Então, se você conseguir mostrar para ela, Marli, que a sua prioridade é, nesse momento, estar cuidando de você, dedicando o seu tempo livre para você, ela vai começar a respeitar o seu limite. Tanto é que daí tem gente que fala, olha, se não puder me responder agora, tudo bem. Olha, eu tô te mandando agora só para eu não esquecer. Olha, então a pessoa percebe que ela tá, não que ela necessariamente esteja invadindo seu limite, mas que ela tá fora do horário, mas ela está deixando claro que não precisa responder naquele momento. Isso quer dizer que ela sabe e ela não tá te cobrando, mas não é o caso da sua chefe, porque você tá falando que ela cobra em outros momentos, né? Então eu quis deixar claro isso, esse baita exemplo para vocês, tá? Mais um passo, né, para desenvolver a inteligência emocional no trabalho. Leia, estude, aprenda sobre as suas emoções. Então vá pesquisar, venha assistir live, venha fazer o que for para você crescer. Olha que lindo isso, a Joselma comentou. Eu adoro essa sua consideração em responder. E sabe por que eu faço isso? Não é porque eu quero ser a boazinha, porque eu não gosto de não responder. Eu não me sinto íntegra comigo quando eu não respondo. Por quê? Porque eu me conheço. E eu sei que se fosse eu a paciente ali, se fosse eu o cliente ali de alguém, eu ia me sentir mal se alguém me deixasse no vácuo. E talvez não mal no sentido, não vou mais contratar o serviço dessas pessoas. Mas eu ia me sentir insignificante. E se as pessoas que estão vindo falar comigo, né, estão me procurando, é porque de alguma maneira eu tenho um significado para elas. E eu não tô aqui para brincar de ser boa, eu gosto de ser boa de verdade. E ser boa não é de ser boazinha, é de ser boa no que eu faço. Isso inclui também essa ética, esse comprometimento, esse respeito, esse cuidado, né? Porque eu não tô falando com uma máquina, eu tô falando com um ser humano, com alguém que tem uma vida ali, que tem conflitos, que tem problemas, que tem desafios, que tem prazeres, que tem alegrias, como eu, como você, como qualquer outra pessoa, tá? Então, acho que isso é muito importante. Quem não faz isso, pense sobre como fazer isso no seu ambiente de trabalho, que vai mudar muito, tá? Traz qualidade e traz também, claro, né, o comprometimento. Eu já deixei de ir numa profissional
por ela não ter esse respeito, esse comprometimento. Desmarcar em cima da hora, quando eu já estava chegando na porta do local, do espaço, de eu reorganizar, eu trabalho com agenda, né? Eu reorganizei os pacientes, tal, para eu conseguir ir lá consumir do serviço dela e 1 hora antes, no dia, ela me avisar. Então, aconteceu 1, aconteceu 2, aconteceu 3 vezes. Na terceira eu não fiquei brava, eu não fiquei chateada, eu só falei, não, tudo bem, perfeito. E não voltei mais. E não vou voltar, é uma profissional excelente. Mas pra mim, essa falta de comprometimento é algo que pega. Então, por isso, pra mim, é algo que eu prezo tanto, né, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, enfim. Eu acho que isso é muito de estar alinhado com quem somos e o que queremos, né? Faça exercícios físicos. Nossa, mas o que isso tem a ver com desenvolver inteligência emocional? Quando você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente também, tá? Então, é muito importante estar alinhado. E sem contar, né, os hormônios do prazer, aí a serotonina, endorfina, noradrenalina, ocitocina, que vão trazer para o corpo a sensação de prazer. Você se conectar com a natureza, você se conectar com o sol, com a lua, com olhar a natureza, as belezas naturais da vida, traz muito mais tranquilidade, muito mais leveza e faz com que a gente se sinta melhor ao longo do dia, ao longo da semana, tá? Então, isso é muito importante. Pratiquem atividade física. Essa dica aqui é excelente, tá? Aprenda a se comunicar de maneira assertiva. Isso que vocês estão vendo que eu faço aqui, eu já falei que eu faço com muita habilidade, porque é treinado há muito mais anos. Isso aqui eu treino desde a minha infância. A habilidade da comunicação assertiva. Só que por muito tempo eu era muito a boazinha, né? A bobinha. Que não sabia falar não para nada, que não sabia respeitar o limite, que não sabia impor o meu limite também, porque eu também não conhecia os meus limites, ou eu achava que os meus limites não mereciam ser respeitados, porque também não fui ensinada sobre isso. Mas eu fui aprendendo na prática e na marra, né, com a vida. E hoje, por exemplo, eu consigo mostrar esse limite sem causar nenhum dano, sem causar nenhum sofrimento. E claro que às vezes gera um desconforto, né? Por exemplo, no final do ano, minha mãe falou assim, eu quero que você venha e tal. E eu falei, eu não sinto vontade de ir, não vou me sentir à vontade, eu vou ficar tensa, eu não vou me sentir à vontade por aglomerar, por encontrar pessoas, porque a nossa família é numerosa. E sempre chega alguém, sempre. Não é só a família. Tem o amigo do fulano, o compadre do ciclano, o sobrinho do outro, o tio do outro. E isso, eu fiquei, né, a pandemia toda isolada, eu falei, eu não vou conseguir ficar à vontade, principalmente pelo risco de eu estar contaminando pessoas que eu amo, minha avó e meu sobrinho, né, menos de 1 ano. Eu estava fazendo 1 ano no começo do ano. E eu falei, eu não vou, porque eu vou estar indo contra o meu limite. Eu sei, eu sinto angústia só de pensar em estar reunida. Por quê? Pelas pessoas que estavam lá, que são de risco, muito mais do que eu, porque eu sabia que eu estava me cuidando. Então, o que eu tô contando, por que eu tô contando isso pra vocês? Pra dizer que eu tô com muita saudade da minha família. Agora, em março, vai fazer 1 ano que eu não vejo a minha família por parte de mãe. Mas a minha família por parte de pai eu vi, porque somos, né, em 3 filhos e meu pai. Então, foi bem tranquilo, assim, de ver. Meu pai trabalha e mora com meu irmão, e o outro irmão trabalha junto também, então eles estão sempre juntos. E eu fui pra lá e vi eles. Então, é algo muito tranquilo. Mas eu disse isso porque me custou muito emocionalmente não ir vê-los. Mas me custaria muito mais ir e ficar com o peso da culpa. Ficar com o peso do risco. E o ambiente, aglomeração, falação, muita gente. Eu passei 1 ano inteiro isolada, sem contato com ninguém. De março até dezembro. Eu estar num ambiente muito numeroso, muito volumoso, com muita gente, naquela época, pra mim, não ia fazer bem. Não estava alinhado. E eu tive que falar. E ela não aceitou, e ela não gostou, e demorou pra ela aceitar, e demorou pra ela gostar, mas eu não fui ofensiva, eu não fui nada. Eu só falei, mãe, não vai me fazer bem. É claro que eu quero, eu não deixo de amar por não estar indo. É o contrário, eu amo, parece que aumenta o amor que eu sinto, porque é exatamente pelo amor que eu não fui, tanto amor por eles quanto por mim. Então, eu tô dizendo isso pra vocês entenderem que às vezes não é que vai ser gostoso dizer não pro outro, mas quando você não diz o não pro outro, você tá dizendo pra si mesmo. Então, sejam leais com vocês mesmos em primeiro lugar e depois com o próximo, tá? Não tem como ofender se o objetivo ali é só deixar tudo claro.
né? E é o que você sente. Nem sempre vai agradar o outro. A Diana comentou, trato o outro como eu gostaria de ser tratada. Sim. E, às vezes, eu acho que vai até além, porque eu tenho diferenças, né, com o outro. E diferenças que eu digo não no mau sentido. Eu sou diferente de você, que é diferente do fulano, que é diferente de mim. E todos somos seres únicos. Mas o que isso inclui? Inclui eu tratar o outro na medida que esse outro suporta também. Porque talvez eu suportaria mais, ou talvez eu suportaria menos. Então, é se colocar no lugar do outro mesmo, tá? Não é só como eu gostaria de ser tratada, mas como que pro outro chega isso, tá? E desenvolva, né, a sua capacidade de ser resiliente. O que é ser resiliente? Seja capaz de se adaptar e crescer em situações de crise, tá? Isso é ser resiliente. Trabalhe a sua respiração. Eu falei sobre isso na live antepassada, né, retrasada. Respirar nos ajuda muito, muito mesmo a alinhar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Por quê? Porque o que a gente pensa, o que a gente sente, começa a ficar contaminado pela emoção do momento que potencializa tudo. Então, se essa emoção é negativa, essa contaminação vai ser negativa. Tudo fica ruim. Aquela pessoa fala, nossa, meu dia já começou ruim, vai ser uma bosta. O que vai acontecer? Lei da atração, né? Tá atraindo bosta. Não vai chegar flores, dificilmente. Então, é a maneira que a gente se coloca também, tá? Isso é muito importante, porque quando a gente respira corretamente... Estão ouvindo o barulhinho da chuva? Não sei se chega aí. Tá um barulho de chuva maravilhoso aqui. Começou durante a live. Fez um estrondo aqui, mas agora tá um barulho gostoso. A gente respira. Eu respirei, eu fiquei em silêncio, eu me conectei com o barulho da live, foi a primeira coisa. O barulho da live, o barulho da chuva. Não quer dizer que eu me desconectei da live, mas quer dizer que eu silenciei por uns segundos ali o meu pensamento e me conectei com as coisas externas. Eu gosto de barulho da chuva, então eu senti prazer em ouvir o barulho e estar aqui com vocês. Então, por que eu tô falando isso? Porque respirando profundamente, você não é que vai limpar seus pensamentos, vai oxigenar, entra de fato mais oxigênio no nosso cérebro, que faz com que a gente pense e sinta de uma maneira mais equilibrada, tá? Então, respire, respire. Outra coisa que eu falei que eu ia falar, exercite a sua empatia, acolha o outro. Primeiro, eu falei isso também nas lives passadas, porque não tem como falar de inteligência emocional e não repetir certos conceitos, tá? Antes de julgar, antes de criticar, eu falei bastante sobre isso na live passada. Acolha esse outro primeiro, tente entender o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, por que ele agiu daquela maneira. E tente se ver no lugar dele mesmo. É um grande desafio, muitas vezes, e para algumas pessoas é ainda mais difícil ser empático, porque você tem que se desprender das suas próprias emoções, e não quer dizer, eu vou deixar de sentir para me colocar no lugar do fulano, não é sair da cadeira aqui e sentar no lugar dele. Mas tentando me colocar sob a perspectiva de vida dele, por que isso tá acontecendo? O que é isso? E perguntar para ele, ouvir aquela pessoa, lembrem? Ouvir é muito importante. Evite tomar decisões no calor da emoção. Respira fundo, né? Isso vai ajudar. E fala, eu não tô muito legal, acho que agora não é um bom momento para tomar essa decisão. Isso foi o que eu fiz com a minha mãe, por exemplo, né? Eu tô vendo aqui vocês comentarem. A Jacelma comentou dolorido isso, a Luana comentou saudades, a minha prima, né? Foi muito dolorido mesmo. E só que eu fiquei, antes de eu falar não, era isso que eu ia falar. Eu refleti primeiro, eu falei, não, eu vou. Até então era uma certeza que eu iria. E aí, todas as vezes que eu comecei a pensar e planejar, já era tipo dia 16, eu pensava e aquilo me gerava angústia. Eu pensava e me gerava angústia. Eu pensava e começou a potencializar cada dia mais. E cada vez que eu falava com uma prima, com a minha mãe, com a minha irmã, eu ficava com essa sensação de que é algo ruim. E eu pensei, ver eles não pode ser algo ruim. Eu não posso estar sentindo isso, eu não posso ir pra lá sentindo isso. Porque eu não vou conseguir curtir, eu não vou ficar em paz, eu não vou desfrutar do amor, eu vou desfrutar da preocupação. Então eu preciso estar bem, eu preciso estar me sentindo segura para estar com eles. E talvez não seja num momento de final de ano onde está todo mundo reunido, todo mundo tendo contato com todo mundo. E a minha família,
é maravilhosa nesse sentido, porque nós somos calorosos. Então, eu não consigo imaginar eu chegando e não abraçando minha avó. Eu chegando e não abraçando minha mãe, minha irmã, que convivem com meu sobrinho de 1 ano agora. Então, imagina lidar com isso, né? Eu preferi muito mais passar por carrasca, sabendo e sendo íntegra com o que eu estava sentindo por mim e por eles, do que eu ir e aí ficar mal e acabar talvez até tendo uma discussão, tendo uma briga e, enfim, podendo ser pior do que só sentir saudade, porque sentindo saudade eu sei que eles estão bem, né? E que eu estou bem também. A Juscelma comentou, passei por isso com uma amiga. Ainda bem que agora ela está me entendendo. E não adianta, né? A gente tem que ser fiel ao que nós estamos sentindo. E isso às vezes inclui, sei lá, você tá num relacionamento, falar pro parceiro, pra parceira, hoje eu tô afim de ficar, né? Se namora, se não mora junto. Tô afim de ficar sozinha. Não tô afim de ver ninguém, de conversar, tô afim de ficar quieta. Mas não gosta mais de mim? Não, tô afim de ficar tranquila. E no casamento também, né? Eu vejo parceiros, atendo casais, que às vezes falam, mas fulano fica lá, na dele. Fulana fica lá, na dela. É o momento dele, é o momento dela. A gente precisa respeitar isso também. Não quer dizer que o outro tá deixando de amar porque tá se preservando, cuidando de si mesmo, ficando um pouco mais na sua, tá? É o momento da pessoa. A Juscelma comentou, a pandemia gerou muito conflito, você agiu pelo amor. Com certeza, né? E também pelo amor próprio. E eu quero deixar essa ênfase para vocês que eu não fiz só pelo amor à minha família. Isso com certeza, assim, era o que mais me angustiava de pensar que eu poderia passar qualquer tipo de coisa. Porque primeiro eu ia ver a família por parte do meu pai. Então, por mais que eu soubesse que eles estavam se cuidando, existe risco. E eu falei, como é que depois eu vou para onde tem uma senhora, que é minha avó, uma criança pequena, minha irmã grávida de outro bebê? Então, e todo mundo morando junto ali, né? Minha avó, minha irmã e o meu sobrinho. Não tem como. Mas aí minha mãe falou, mas a gente não precisa se reunir com a família inteira. Imagina a dor que seria eu estar na mesma cidade, que é desse tamanho. Ainda se fosse uma São Paulo, tudo bem. É desse tamanho, você atravessa 5 quadras, tá na casa de todo mundo e não vê todo mundo. Seria muito pior pra mim. Então, eu fui íntegra em relação ao que eu estava sentindo e em relação à minha preocupação com eles também. A tia Mariusa comentou, corajosa você, Roberta. Só que eu fui aprendendo a ser corajosa. E eu tenho compartilhado essas coisas aqui com vocês, porque eu me sinto muito mais humana trazendo isso. E sinto que esse nosso aprendizado é muito mais enriquecedor. Para eu trazer para vocês que eu também tenho desafios, eu também sou humana. Mas que hoje eu consigo fazer isso de uma maneira onde eu me sinto bem. E sustentei isso, sustentei, honrei e me senti em paz. Me senti equilibrada, me senti super tranquila, voltei para minha casa. Claro que eu fiquei, né, isolada uns dias, até por precaução, mas fui fiel a mim. E fui fiel ao meu sentimento de amor por mim e por eles, né? De cuidado, de proteção, de zelo. Então, sejam, primeiro, empáticos, né? Com vocês mesmos também. Acolham o que vocês estão sentindo depois, sejam empáticos com o outro, tá? Isso é muito importante. Porque às vezes a gente tem pessoas que só fazem pelo outro, né? E aí esquece de fazer para si mesmo. Evite tomar decisões no calor da emoção, como eu falei. Entenda que reclamar não ajuda. Aprenda a utilizar, né, de outros meios para se sentir aliviado, para encontrar a solução para suas questões. Vindo para a live, estudando, refletindo, conversando com alguém que realmente tem uma opinião e não só ficar reclamando. Tem até uma... Não é nem uma historinha, eu ia falar uma história sobre isso, não é uma historinha, é de fato algo real. Quando você reclama, você clama por aquilo que você está falando, né? Você está clamando negativamente. Então, quanto mais você verbaliza e você se conecta com isso, com essa informação pela qual você está reclamando, mais disso você vai ter. E isso não precisa, ser um cientista para entender. Eu sou, né, cientista do comportamento. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Mas não precisa ser um cientista para saber. É só você entender. Quanto mais eu reclamo, mais tempo do meu dia eu passo falando sobre isso e pensando sobre isso. Mais disso eu vou ter. Quanto menos eu passo reclamando, mais eu passo buscando solução, que é o que eu falei para vocês que eu faço.
É muito rápido hoje pra mim. E alguém chega com um problema, eu já mostro a solução. Se tornou automático. Daí eu já falei, né? As pessoas falam, nossa, mas como que você percebe? Porque eu vivo isso o tempo todo. E não é fingimento, não é que eu vivo só no meu trabalho, eu vivo na minha vida prática. Sei lá, aquela hora eu ouvi o barulho na cozinha. E se alguma coisa caiu, porque tava dando uma ventania. Caiu. Agora não é hora de eu resolver. Depois eu vou lá e vou resolver. Se quebrou, quebrou. Não quebrou, vou levantar e colocar no lugar certo. Pronto. Sabe, parar de problematizar. Ai, meu Deus, tá chovendo. Ai. São coisas simples, mas que se a gente muda tudo, tá? Então, aprenda com os problemas, né? E com os seus erros também. Os erros vêm muitas vezes para nos ensinar que por aquele caminho não era o melhor. Não é só porque algo deu muito errado. Eu falei que o post de amanhã tá programado, né, a respeito dessa mudança que teve na minha vida e fala muito sobre isso também. Eu vivi por muito tempo numa dor que aconteceu, que foi a minha vinda para Curitiba. E eu não conseguia superar aquilo, e não era só que eu não conseguia superar, mas aquilo fez com que eu começasse a ver a vida por uma perspectiva pesada, uma perspectiva frustrada. Então, tudo que acontecia, eu pensava, nossa, tá muito longe de eu realizar tudo que eu desejo, nossa, tá muito longe de eu conquistar tudo que eu almejo, nossa, tá muito longe de... Porque parece que nada era 100%. E foi por conta dessa grande dor que em 2019 eu falei, não, eu preciso de algo que realmente faça com que eu mude o meu olhar sobre a vida, que a vida mude pra mim, né? Porque o meu olhar sobre a vida me parecia muito real. Eu entendia tudo que acontecia, entendia os meus sentimentos, gerenciava as minhas emoções, mas por dentro eu ainda não sabia que eu não tinha superado aquela dor. Eu achava que estava superada. E quando eu comecei a entender que aquilo foi necessário para me transformar e para eu ser a mulher que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, eu agradeço o tempo todo por aquilo ter me acontecido. Então, aquilo não foi algo que partiu de mim, não foi, eu errei. Eu acreditei e fui iludida, fui enganada. Mas eu me permiti estar naquela situação de alguma maneira. Por inocência, por ingenuidade, por confiança, seja pelo motivo que foi, com certeza já aconteceu com você ou está acontecendo. E o que aconteceu? Eu extraí o que ficou de lição através daquele erro, através daquela situação, através daquela frustração. Então, traga isso para sua vida. Isso é muito importante mesmo. Mudou e hoje buscar a solução não é que eu fico vasculhando. Não. O problema. O problema tá aqui, o problema continua aqui, eu não vou expandir ele, eu não vou ficar reclamando, falando. Claro que eu desabafo, claro que eu choro, que eu sinto, mas o que eu tô dizendo pra vocês, o problema que tá aqui, eu não vou transformar nisso, que sou eu. Eu não vou me deixar tomar conta pelo problema, pelo desafio, pela mágoa, pela tristeza. Eu vou sentir tudo isso. Mas isso vai ter um momento, vai ter um prazo para acabar. E depois disso, o que eu vou fazer? Solução. O que isso me ensinou? Me ensinou aqui. Não sei ainda o que ensinou, não tem problema. Eu sei que eu não vou ficar mais com isso pra mim porque eu não quero mais. Então é algo que não permanece. Eu já falei aqui em outras lives e eu repito. Eu transformei a minha vida saindo da zona de conforto. No sentido de não ficar mais apegada às questões, às coisas, às situações. Então, eu não fico, confortável quando algo que me faz mal tá ali. Eu não aceito que isso permaneça na minha vida. E é muito gostoso viver assim. Mas ainda tem muitas pessoas que me procuram que estão motivadas pela dor. A pessoa sente prazer em sentir dor e ela ainda não sabe disso. Aí vem a minha versão anjo, e o demônio falando, viu? Você tá aí ainda porque você quer? O que te aconteceu não é responsabilidade sua, talvez. Mas permanecer onde você está é responsabilidade sua. Então, tem como sair disso, tá? E um profissional, profissional que eu digo, não o psicólogo, mas você aí, no seu trabalho, sendo o profissional que você é, com todas essas características que eu descrevi aqui, e que eu dei exemplos pessoais, e que eu dei exemplos de como vocês podem fazer, trouxe o exemplo para Marli utilizar. Um profissional com essas características é capaz de trabalhar sob pressão e de se preservar diante dos problemas, que é o que eu acabei de citar aqui para vocês que eu faço. Eu me preservo. Acontece, mas a intensidade com que isso
me impacta é muito menor. E se ela for grande o bastante, ela não faz morada. Ela fica aqui só um pouquinho e eu já dou um jeito de encontrar um destino para ela, né? A solução para essa questão. Então, estando sempre preparado para ouvir um não, isso é muito importante, aprender a ouvir não, aprender a falar o não é importante, aprender a ouvir também. E a encarar como um incentivo do sim. Então, esse não que eu recebi, que eu acreditei que era uma oportunidade, e que foi o que me trouxe para Curitiba, um lugar onde eu nunca imaginei morar, e hoje eu sei que é o maior incentivo do meu sim, foi o que mudou a minha vida, foi o que mudou a minha carreira, foi o que mudou quem eu sou, né? Eu me tornei uma nova mulher porque tudo aquilo me aconteceu. Então, aquele não foi essencial para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Isso foi muito, muito importante. E eu sou muito grata. E não estou falando, da boca para fora. Mas é porque eu venho falando para vocês que eu venho trazendo transformações, né, aqui pro Instagram, pro meu perfil. Tenho feito pesquisa sobre o que vocês gostam, o que vocês acham. E parte disso é ser mais próxima de vocês de verdade. Permitir que vocês me conheçam. Por quê? Porque, como eu falei, eu não sou um robô. Eu sou uma pessoa, sou uma profissional, mas também sou humana. Sou uma mulher em desenvolvimento constante. Pessoal, profissional, academicamente. Mas tô compartilhando isso para vocês verem que se funcionou comigo, funciona com você também. Se eu cheguei até lá, eu sei te conduzir como chegar também. Então, vem aqui e aprenda comigo que não tem erro, tá? Tem como dar certo. Eu sou a prova viva disso. Então, quais são os benefícios, de modo geral, do controle emocional no trabalho? Porque já estamos indo para 1h30 de live. Melhora as relações interpessoais, ajuda no processo de tomada de decisão, que é muito importante, transforma você em uma pessoa mais saudável e, consequentemente, mais feliz e mais independente emocionalmente, que são todas essas transformações que eu tô contando para vocês que eu vivi e que eu vivo a cada dia, né? Então, é muito importante, pensa, você ter melhores relações interpessoais, você tomar decisões de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais leve, mais tranquila, fazendo isso de uma maneira consciente, mas sem um peso também, e transformar você em alguém mais saudável, em alguém mais feliz, em alguém que, independentemente do que te acontece, você tem um equilíbrio emocional. Isso é fantástico, gente, fantástico mesmo. Assim, é muito engraçado porque todo mundo que me conhece, eu moro longe de muitas pessoas que são importantes para mim, que fazem parte da minha vida e que distante, né, acompanham o meu crescimento. Quando me encontram, falam, você tá muito diferente. Quando conversam comigo mesmo por mensagem, por ligação, você tá muito diferente, como você tem evoluído, como você tá transformada. E isso é um feedback que eu recebo constantemente. Assim, não vou dizer que, toda semana, mas todas as vezes que eu converso com uma pessoa que eu fico tempo sem conversar e essa pessoa é importante, eu conto, né, qualquer coisa, como que tá aí? E eu vou contando as coisas do dia a dia, elas falam, como você mudou? E é claro que eu percebo essa mudança, mas não com esse impacto, né, que elas notam. Por quê? Porque eu tô comigo todos os dias, então eu vou ali escalando, né, essa mudança. E as pessoas que estão de fora vêm numa profundidade, vêm com uma intensidade que elas se inspiram também. Então, isso é muito bacana e isso volta naquilo que eu falei. Você cria uma boa imagem com as pessoas, né? Isso é muito gostoso, porque você traz para si os relacionamentos mais saudáveis, amorosos, familiares, amizades, no trabalho. Então, tudo ao seu redor vai melhorando cada dia mais. Deixa eu ver os comentários aqui. A Creuza comentou que estava saindo. Marilza. Parabéns, Roberta. Muito joia a live. Obrigada, tia Marilza. Travou aqui. Acho que é algum problema na internet. Não consigo ouvir você. Ai, que pena. Beijos. Boa noite para vocês. Tiveram que sair porque não estão ouvindo. Aí não tem como ficar numa live, numa aula ao vivo, sem ouvir, né? O Guilherme comentou. De qual cidade você é, Roberta? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Sou de lá. Bom, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Algo que não tenha ficado claro aqui? Sim? Não? Talvez? Se tiver, manda aí. A tia Marilza falou que voltou, que bom. Vocês têm alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí, por favor, que eu tô aqui, a postos.
Não? Por enquanto não chegou nada pra mim. Deixa eu aproveitar que tem bastante gente aqui ao vivo ainda. E são os fiéis, né? Eu gosto de fazer pesquisa com os fiéis. Pesquisa que eu digo é conhecer melhor vocês, é pesquisar aí o que vocês pensam, como vocês veem, o que vocês acham. Live é um termo que vem do ao vivo, né? Tudo que é ao vivo é uma live. Ficou muito famosa primeiro com os músicos, né? Que com a pandemia começaram a fazer muita live. E as lives que já tinham aqui no Instagram, mas que nem eram muito conhecidas, que vieram de trazer informações, conhecimento, como uma aula, como um ensino, como aprendizado, né? Eu queria ver com vocês o que vocês acham. Se vocês acham bacana a gente trocar o nome de live para aula ao vivo. Porque é muito conteúdo que eu trago aqui para vocês de forma gratuita, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muito zelo pelo que eu procuro, né? Estudo, faço o roteirinho aqui, trago para vocês. E eu quero saber como fica melhor para vocês ouvirem. Live ou fica melhor ouvir aula? Como que vocês se sentem melhor? Eu tô indo pra live da psicóloga Roberta. Eu tô indo pra aula aprender com a psicóloga Roberta. Como que vocês se sentem melhores? Me digam. A Tati acabou de chegar, seja bem-vinda. Já participa aí da votação, Tati. A tia Marilza comentou, foi tudo muito claro. A Luana também comentou, foi bem esclarecedor, ótima live como sempre. O Guilherme também comentou, gostei muito da live, Roberta, que bom, que delícia, gente, ouvir esses retornos, sabia? Ler, né? Eu ouço porque eu tô falando. O Júlio também comentou, gratidão. Que legal. Gosto muito, muito mesmo desse feedback de vocês. E principalmente porque eu sinto que estamos no caminho, né? Olha que bacana, a Luana comentou. Pra mim pode ser terapia ao vivo. Que legal, Lu. O Livingston comentou. Ouvir você de qualquer forma. A Marilza comentou. Aula. Tá. Terapia ao vivo, eu acho que o CRP, que é o Conselho de Psicologia, não permitiria. Poderia até correr aí o risco, porque eles são muito rígidos nesse sentido, né? Não tem como tem como fazer terapia ao vivo grupal, mas é um grupo fechado, onde teria que ser sigilo, super restrito aqui, que não é o caso. A ideia é trazer quanto mais gente, mais conhecimento, mais informação, mais acesso de conteúdo de qualidade para qualquer pessoa, inclusive quem não tem condições de pagar um psicólogo, tá? Eu ouvi um feedback de uma pessoa essa semana falando assim, gente, agora que eu sigo as suas lives, pensa, a gente tem 1 hora e meia de uma consulta com um psicólogo ali toda semana de forma gratuita, com um conhecimento super bacana, cada semana eu aprendo mais. Então, ouvir esse tipo de coisa é muito gostoso, tem um sabor pra mim, que não é o sabor no sentido de que, tô me achando. É no sentido, uau, eu estou somando com a vida de outras pessoas. E essas pessoas estão somando muito com a minha vida também. Então, eu sinto que realmente a gente está aqui todo mundo junto numa sala de aula de aprendizado. E quando eu estou em sala de aula presencialmente, né, dando curso, treinamento, como que eu me sinto? Eu me sinto exatamente assim, em êxtase, né? Eu saio das lives com a mesma sensação como se eu tivesse acabado de sair de um curso que eu tô ministrando, de uma aula que eu tô ministrando, que eu tô dando. Então, por isso eu quis fazer essa enquete aqui com vocês, de saber o que vocês preferem, né? A terapia ao vivo, eu adorei o nome, eu gostei muito, mas eu não sei se seria permitido. Então, aula... 3 pessoas falaram aula. Como que vocês... Live ninguém falou. Quero entender como que é isso pra vocês, tá? A Cristiane comentou, é a minha primeira vez assistindo sua live com a família, agradeço por todo o aprendizado. Que linda! Eu que agradeço, Cris, a presença de todos vocês aqui, ó. 1 hora e meia, cravadinho tá dando agora. E essa fidelidade, né, do ensino, do aprendizado, e é muito engraçado isso, porque quando a gente vai para uma aula num curso, seja um evento gratuito, seja um curso pago, vocês já viram aquelas pessoas que começam a sair no meio da aula? Sabe, você fala, viu, não acabou ainda. Onde está indo? Calma, o professor tá ali ainda.
E isso acontece aqui na live, né? Muitas pessoas saem, mas, por exemplo, agora a audiência está se mantendo. E como que eu vejo que isso está sendo legal? Que vocês estão se mantendo aqui, significa que eu estou sendo... que o meu conteúdo está sendo atrativo, está sendo atraente para vocês. É um conteúdo que está levando informação de verdade. Então, isso é muito gostoso. É muito saboroso e eu me sinto assim... Vocês não têm noção. Eu fico em êxtase que tem noite depois da live, depois da aula, já tô vendo aqui aula, que eu já quero falar aula também. E eu fico, uau, que show! Eu sinto uma energia como se eu estivesse estado em contato com vocês, como se esse contato fosse físico. A voz, né? Tudo. É muito real isso, tá? A Fontoura Kleber, minha primeira live, parabéns. Que legal. Guilherme comentou aula, Marli comentou live, minha mãe comentou aula, a Cris comentou aula, a Marli falou muito atrativo e a Suelen, minha primeira live também. Que delícia ter você aqui, Suelen. Você é uma querida e também espero que seja uma das próximas convidadas a vir partilhar aqui com a gente, vir participar trazendo conteúdo e informação de qualidade, viu? A Luana falou live eu gosto, acho que já me acostumei. Legal. Eu vou ver se existe algum problema aí com essa questão do terapia ao vivo e para ser um subtítulo, né? Porque eu acho que isso é muito bacana e de certa forma né? Porque é terapêutico, não é terapia porque não conta com o setting de sigilo, de restrição, né? Mas é algo que é extremamente terapêutico e tá aqui transformando vidas, como eu recebo esses feedbacks de vocês, né? Fontoura Kleber também comentou live. Então, tá dividido o público aí, né? Vou ver essa questão e vou perguntar também lá nos stories. Então, votem pra me ajudar. Combinado? Ninguém tem dúvida, então? A Suelen comentou, com certeza. Combinado, então, Suelen. Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu deixo aqui meu enorme agradecimento por esse mês que eu voltei com as lives e que foi incrível ter a presença de todos vocês aqui. E já vou deixar claro de antemão que março tá recheado de novidades por aqui. Não percam. Me acompanhem. Se você tá aqui pela primeira vez, quando acabar a live, vai lá, clique em seguir para vocês irem acompanhando todos os dias os meus posts, os meus stories, porque todos os dias eu compartilho informação também de qualidade, de forma gratuita, e dá para vocês irem aprendendo isso também, não só na aula de terça, não só na live de terça, mas no dia a dia também, tá? A tia Marilza falou, terapia ao vivo em grupo. A Luana comentou, pra mim é terapia, hahaha, amo. O Livingston perguntou, no fim você vai dar diploma? Ainda não, mas em breve, uma das novidades inclui fazer um curso real, gratuito para vocês e ter diploma e tudo, tá? Então, fiquem aí ligados e atentos, porque vai rolar novidade de verdade. Eu tô falando de coisa grande, gente, né? Não que a live não seja já grande, eu considero um evento como eu tô contando aqui para vocês. Em êxtase quando acaba, durante e quando acaba, mas imagina um curso com diploma e tudo. Isso é muito grande, muito lindo. Muito especial. Então, tem muitos projetos. O Guilherme comentou, quando vai ser a próxima? Terça que vem tem live de novo. Eu vou fazer, né, como é final de mês agora, vou fazer o calendário das lives, mas já temos convidado oficial para a próxima terça, tá? Então, fiquem atentos aí. Eu só preciso definir com ela exatamente qual é o tema para eu montar a arte e já divulgar para vocês. Muito obrigada. A Cris comentou. Foi ótimo, parabéns. Pra quem não sabe, toda terça, às 20h30, às 8h30, tem live aqui, nesse canal. Então, bate o local, carnaval, o que for. A gente curte até carnaval junto aqui na live, ao vivo, tá? Então, não percam, sejam fiéis com o conhecimento, com a entrega de vocês, com a vida de vocês. Isso é muito importante. Se vocês querem transformar a vida de vocês, como eu estou contando hoje aqui, abrindo o coração, para contar que eu transformei a minha, venham participar dessas lives que com certeza vocês vão ter muito sucesso, tá? Fontoura Kleber, parabéns. Guilherme, parabéns. A Marli, obrigado. A Luana comentou, vai ser na terça que vem, da semana que vem. Isso, a minha mãe, foi maravilhosa. Suelen, uhul! A Marli comentou, eu quero. Palminhas, tem muitas reações aqui maravilhosas e acho que é isso que eu saio. Uhul!
da live. Porque o tempo todo é muito gostoso, mas no final, quando vocês trazem, né, essa confirmação, quando vocês se mantêm aqui, a audiência vai se mantendo. E eu vejo, né, vocês compartilhando, vocês trazendo resultado depois que conseguiram aplicar as coisas que aprendem aqui. Gente, juro, isso não tem nada no mundo que pague. É um valor inestimável, maravilhoso. A Cristiane comentou, ficaremos ansiosos pela próxima live. Combinadíssimo, terça que vem às 8h30 nos encontramos aqui. Um beijo enorme, gratidão pela presença de todos vocês, pela interação, pela troca, pelo aprendizado. E nos vemos então terça que vem na próxima aula, live, terapia de grupo, seja o nome que for. Um super beijo, boa noite para vocês, uma excelente semana e nos vemos semana que vem. Curtam aqui, sigam o meu perfil, tá bom? Um beijão. Tô procurando aqui o comentário, achei, para eu printar. Beijo!